Olá, meus amigos, minhas amigas. Novamente estamos aqui reunidos, para mais um livro, para mais um estudo colocado pelo nosso querido grupo espírita Frei Anselmo. Estamos aqui iniciando o livro Religião dos Espíritos, que é uma psicografia de Chico Xavier, e os ensinamentos são dados por Emmanuel, onde ele analisa algumas reuniões públicas que foram colocadas no tempo do Chico, lá no seu centro espírita. Então é aqui, Religião dos Espíritos, Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Aqui para quem gosta de estudar, tá invertido aí, mas dá fácil para a gente ver o que está escrito. Vamos agradecendo aqui o Grupo Espírita Frei Anselmo, que se dispôs a fazer mais esse estudo deste livro, que é um livro que eu diria a vocês bem difícil, porque ele vincula as lições às perguntas do Livro dos Espíritos, e aonde nós temos que fazer as nossas, podemos dizer, conclusões, Nós tirarmos as nossas conclusões de estudo sobre este livro. Então, gostaria de pedir a você, meu amigo, minha amiga, que novamente possa compartilhar este vídeo, se possível, com seus irmãos, com seus amigos, para a gente trocar ideias, Eu aqui coloco as ideias do que são essas lições e espero que eu seja feliz em dar algum rumo às pessoas para que elas possam também fazer uma análise desses livros, desses estudos e acrescentarem nas vossas vidas, na vida de cada um. Não só acrescentar, mas também que sirva de alguma forma como para exemplificar também a todos os nossos irmãos que estão aí de olho na gente, que somos pessoas bem observadas por todos, Porque quando nós falamos que somos espíritas, sempre as pessoas imaginam mil coisas, imaginam, que nós temos aquela questão religiosa profunda, até mesmo relacionando com um pouco de fanatismo, e não é nada disso. Nós temos que mostrar que nós somos irmãos, pessoas que temos um racional, onde nós vamos estudando profundamente essas lições para que elas acrescentem de fato em nossas vidas. Gostaria de agradecer o Kleber novamente. Kleber, muito obrigado aí pela oportunidade. E vamos lá, vamos estudar. E vamos começar mais esse estudo com aquela famosa prece, de agradecimento, e pedir também a nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado e querido, e vamos pedindo a Ele que possamos, nesta fase de estudos, mostrar os caminhos que o Cristo nos deixou através dos ensinamentos de Emmanuel e análise. Senhor Jesus, que possamos colocar aqui as Tuas palavras e não as nossas, as Tuas observações e não as nossas, a Tua vontade e a vontade do Pai e não as nossas. Agradecemos assim, Senhor Jesus, por mais esta, vamos dizer assim, sessão de estudos. Muito, muito obrigado, Jesus. Agradecer novamente ao Grupo Espírita Frei Anselmo, que dá esta oportunidade a todos, a mim, de estar expondo, e aos outros de estarem estudando e acrescentando isso em vossas vidas. Vamos lá? Vamos partir para a prática? Vamos então à leitura desse capítulo, que é o item 10, que diz o seguinte: examina a própria aflição. É uma reunião pública de 13/2/1959, vinculada à questão número 908 do Livro dos Espíritos. E começa assim:
examina a própria aflição, para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísta, que se chama egolatria, a aflição do vício, que se chama delinquência, a aflição da agressividade, que chama-se cólera, a aflição do crime, que se chama remorso, a aflição do fanatismo, chama-se intolerância, a aflição da fuga, chama-se covardia, a aflição da inveja, chama-se despeito, a aflição da leviandade, chama-se insensatez, a aflição da indisciplina, chama-se desordem, a aflição da brutalidade, chama-se violência, a aflição da preguiça, chama-se rebeldia, a aflição da vaidade, que se chama loucura, a aflição do relaxamento, que se chama-se evasiva, a aflição da indiferença, chama-se desânimo, a aflição da inutilidade, chama-se queixa, a aflição do ciúme, chama-se desespero, a aflição da impaciência, chama-se intemperança, a aflição da sonvice, chama-se miséria, a aflição da injustiça, chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, bem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. É por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmo os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Então, o que nós podemos ter aqui, né? Quando se fala na aflição, e Jesus nos coloca bem-aventurados os aflitos, é que cada um de nós que passamos por determinadas situações, aflições, onde ele dá aqui um número enorme de tipos, que nós deveríamos agradecer, porque é uma forma, essas aflições são formas, na realidade, da gente procurar mudanças, né? Por exemplo, a aflição da indiferença chama-se desânimo. Então a pessoa que sofre desta aflição, o que ela tem que fazer? Ela tem que se animar. Ela tem que procurar meios aonde ela possa sair deste desânimo, vamos colocar assim, e procurar uma forma onde ela possa se auto-incentivar. Olha como é importante isso, né? Nós saímos de uma determinada situação para que nós possamos superar essa situação. Olha lá, ó, a aflição do egoísmo chama-se egolatria. Por exemplo, nós temos pessoas que vivem dentro do egoísmo e muitas vezes não percebem. Então, o que nós podemos fazer, né? Na realidade, essa situação, ela ocorre para aquela pessoa, né, perceber o seu egoísmo e dentro dessa percepção ela trabalhar motivos ou motivações, procurar meios aonde ela consiga se tornar uma pessoa menos egoísta. Até mesmo muitas vezes essas pessoas recebem críticas e não aceitam, né? Muitas vezes nós temos, primeiramente, né, não podemos esquecer, nós olharmos o nosso próprio interior. Porque o que acontece? E temos consciência, isso é importante. Porque sem consciência não adianta, eu vou olhar e não vou enxergar as minhas invirtudes, né? Aquilo que eu não tenho, eu não criei virtudes ainda. Então o que acontece? Como eu não criei virtudes,
eu tenho que adquiri-las, né? Sendo menos egoísta, sendo uma pessoa sem vícios, né? Que ele coloca aqui, ó, a aflição do vício chama-se delinquência. E quando você para, nunca nós colocamos assim, né, esse livro e paramos para pensar como cada livro que são estudados, que o Emmanuel nos traz, tantas atualidades, né? Olha quando ele fala, né? A aflição do vício chama delinquência. Quando você olha, né, nós temos uma sociedade onde nós temos aquelas situações da Cracolândia aqui em São Paulo, para quem não conhece, né, que está fora aqui do nosso estado, é onde nós temos uma centena de pessoas viciadas em drogas, e elas estão realmente dentro da delinquência, né? Porque ali elas estão dentro das contravenções penais, dentro da falta, né, de interesse até mesmo pela sua própria vida, porque ela fica tão pressionada e se pressionando pelo vício, pela vontade, que ela se perde, ela comete a delinquência e daqui a pouco ela não tem nem consciência se ela está fazendo um ato de delinquência ou não. Né? Então, quando você fala da inveja, que é o despeito às outras pessoas, né? E é interessante que quando você vincula aqui a questão 908 do livro dos livros, né? Do livro dos Espíritos, desculpe, nós temos lá, ó, das paixões, questão 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Aí vem a resposta. As paixões são como um cavalo, que é útil quando domado e que é perigoso quando domina. Reconheçam, portanto, que as paixões se tornam perniciosas no momento que deixam de governá-la. Quando tem por resultado um prejuízo qualquer para si ou para outrem, né? Então, por exemplo, quando as paixões nos dominam, e aí você vincula aqui, ó, né? Quando você vincula a aflição, vício chama-se delinquência, né? Então, por exemplo, quando você fala aqui das paixões, qual é a paixão aqui que se tornou? O vício. Se apaixonou pelo vício. Está preso pelo vício, então se torna delinquência, né? A aflição do fanatismo, ou seja, quando você está apaixonado demais. Você está apaixonado e você não domina essa paixão. Por exemplo, eu sou apaixonado pelo espiritismo. Só que eu não posso me tornar um fanático porque eu sou apaixonado pelo espiritismo, vocês entendem? Eu tenho que ser uma pessoa racional. Porque a partir do momento que eu me deixo levar pela paixão, eu vou me tornar, por exemplo, no caso do fanatismo, um intolerante. Então, quando outras religiões me falam, vai me vir a revolta, vai me vir a falta de consciência, vai me vir tantas outras coisas, e o que vai acontecer? Eu vou me tornar uma pessoa realmente intolerante. Eu não poderei conversar, não poderei aceitar as ideias dos outros, porque só a minha é a predominante. Né? Então, isso é uma paixão gravíssima, né? Que é o fanatismo. Olha lá, aflição da fuga, né? A covardia. Muitos temos problemas e acabamos largando esse problema e fugindo dele. Né? Isso é ser um covarde. Aquele homem que tem um filho, né? Na hora de ter o prazer em estar com a pessoa que ele diz que ama e vai ter um filho, né? Essa pessoa fica grávida e depois ele não aceita e duvida até que aquele filho seja dele, né? Isso é um ato de covardia. Então, olha, que são pequenas coisas, né? Esses são exemplos que eu estou dando, assim, bem simples, tá? Talvez você possa discutir comigo, né, sobre essa questão do exemplo, mas assim, são exemplos simples que eu estou vendo. O que acontece com algumas pessoas podem estar dentro dessas situações, mais situações de defeito, mais situações de inconsciência e assim por diante, né?
Isso aqui é só um estudo para a gente ter uma pequena base de como funciona as coisas dentro do Espiritismo, né? Essas análises do Emmanuel, elas são fantásticas, né? Da nossa brutalidade, né? Hoje nós temos aí homens que são, né, dominados pela paixão e causa os feminicídios, né? Aqueles crimes contra as mulheres. Então, olha como é bem explicado no estudo do Emmanuel em 1959. Em 1959, todas essas paixões humanas, elas são o quê? Estudadas e vinculadas aqui nos livros entre Emmanuel, né, e o Livro dos Espíritos, numa análise bem profunda, bem bacana, né? E a gente está trazendo esse estudo para onde? Para os dias de hoje, nesse capítulo, né? Então, como eu falei para você, olha, a brutalidade e a violência, né? É uma aflição, né? Um sofrimento que a pessoa traz e causa, porque na realidade você tem a pessoa que é a vítima, por exemplo, no caso da violência, ela é a vítima, mas você também tem a pessoa que sofre, que é a pessoa que faz o ato da violência. Ele não deixa de estar sofrendo. Porque muitas vezes essa doença dele, né, essa doença da paixão profunda, está corrompendo o seu interior. E muitas vezes essa pessoa não sabe sair de tal situação. Continuando aqui sobre as paixões, aí mais um pedacinho. As paixões são alavancadas que descomplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Então, ó, desculpa aí, né? Vamos voltar aqui. As paixões são alavancas que descomplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência, né? Então, essas paixões, elas são as alavancas. Só que aí nós temos que usar essas alavancas para realmente, né? Ela dá aquele tranco para a gente poder subir, para a gente poder sair e enxergar mais ainda essas situações. Como é perfeito, né? Aqui quando o Emmanuel coloca, né? Bem-aventurados os aflitos. Porque ele realmente está colocando essa bênção que são as alavancas, né? Agora vinculando aqui com a questão 908, essa alavanca que a providência nos dá para que a gente possa galgar um degrauzinho superior, né? E lembrando sempre que nós estamos hoje passando por estes momentos difíceis, que é justamente para que nós possamos estar entrando num mundo novo, né? Que é o mundo de regeneração. Só que se nós não passarmos por todas essas provas, né? Nós não vamos conseguir subir. E aí quando nós estudamos o Espiritismo e nós vemos os diversos ensinamentos que nos são colocados, que eu acho fantástico, né? Que são as parábolas do Cristo, e nós temos que meditar nela, né? E eu poderia colocar assim aquela parábola da festa de núpcias, onde Jesus conta que o rei manda convidar as pessoas, só que essas pessoas são rebeldes e elas provocam, matam os seus soldados, os soldados do rei, né? E o rei fica irado e manda novamente soldados ir lá, convidar e levar as pessoas para a festa. Só que quando essas pessoas chegam à festa, eu estou fazendo um resumo, tá, gente? É bom que vocês consigam ler aí o Evangelho e possam tirar suas conclusões, né? Que são, como falei a vocês, são parábolas fantásticas, maravilhosas, né? Então, quando essas pessoas chegam na festa, o rei olha e vê que
as roupas delas não são conizentes com o evento, né? Então, mesmo assim, o que quer dizer isso, né? Que aquelas pessoas elas não estão preparadas para essa festa. Então, para nós o convite já chegou. Só que nós precisamos nos preparar, nós precisamos pôr a nossa melhor roupa. Mas se você continua falhando, você continua aí com o seu egoísmo, com a sua violência, com a sua agressividade, com a sua falta de vontade, com a sua preguiça, né? A sua roupa não vai melhorar em nada. E quer dizer, você vai entrar lá na festa, só que daqui a pouco o rei vai chegar e vai falar assim, meu irmão, meu irmãozinho, essa roupinha que você está vestido aí não serve, né? A roupa da arrogância, a roupa da violência, a roupa do crime, a roupa da indisciplina, né? Então, se você está vestido nessas roupas, infelizmente você vai ter que se retirar, né? E vai ter que ir para um outro lugar que você não vai gostar, né? Então, meus amigos, minhas amigas, fica aí mais essa lição do Emmanuel para que nós possamos, né, nos melhorar sempre, sempre. Esses livros são muito bacanas, né? Por quê? Porque eles trazem um baita ensinamento pra gente, um baita ensinamento. Então, fica aqui os meus comentários, lição 20, examina a própria aflição, vê qual é a tua aflição, meu amigo. Procura, se você não tem resposta de como resolvê-la, procure locais adequados, né? Para que você possa trocar ideias, você possa conhecer pessoas onde elas possam te ajudar, onde elas possam mostrar caminhos que você possa deixar para trás essa sua aflição e subir o degrau, né? São muitos que a gente precisa, muitas coisas, são muitas aflições que nós temos, né? Aqui foram dados alguns exemplos, mas se nós pararmos para pensar, nós temos muitos outros, né? E o que é importante? Que nós, quando adquirimos o conhecimento, nós possamos passar esse conhecimento às outras pessoas. É aquilo que eu falei, né? Compartilhando bem, a gente pode ter certeza que dentro de algum tempo você vai estar colhendo os frutos disso. Assim como também se você fizer o mal, dentro de algum tempo também você vai estar colhendo. Mas o que você gostaria de colher? O que é melhor você colher? As coisas boas ou as coisas ruins? Eu gosto das boas, né? Então, gente, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês por mais este vídeo, né? E que os nossos irmãos lá do Frei Anselmo positivamente continue nesses estudos e que possamos estudar vários outros, muitos outros livros ainda e possamos trocar ideias, né? Se você achou que foi bacana para você, dê um likezinho aí pro grupo. Se você não achou que foi assim e discorda, tem todo o seu direito, né? E se pudermos trocar ideias, seria maravilhoso. Gente, um forte abraço, muito obrigado. Grupo Frei Anselmo, muito obrigado. Kleber, muito obrigado. E continuemos nossos esforços para que nós possamos fazer um mundo melhor. Um grande abraço, gente. Até a próxima.